Com mais de 391 mil mortes ligadas ao coronavírus apenas no Brasil, o Senado instala hoje a CPI da Covid, que vai investigar as ações do governo federal e o repasse de recursos a estados e municípios. Sobre essa investigação dos parlamentares, a gente conversa agora com o presidente nacional do Progressistas e senador pelo Piauí, Ciro Nogueira. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Senador, queria perguntar primeiro sobre essa questão da relatoria, porque, ao que tudo indica, Renan Calheiros vai ser o relator, mas já há uma decisão da Justiça que impede que ele assuma esse cargo. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que vai ignorar essa decisão. O que pode acontecer se isso realmente for ignorado? Eu acho um erro grave. Eu acho que decisão judicial, eu não concordo, posso discuti-la, mas tem que ser cumprida. Existe essa determinação judicial e eu não vejo como o Senado Federal possa descumpri-la, até para não criar um questionamento de que por que quase... Então, nós temos que fazer um manual para saber quais são as decisões judiciais que se cumprem e quais são as que não se cumprem. Essa CPI, eu quero lembrar, ela está sendo instalada única e exclusivamente por conta de uma decisão judicial. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Senador, bom dia. Ontem foi revelado, na verdade, fim de semana foi revelado que a Casa Civil distribuiu uma lista de acusações contra o governo que poderão ser investigadas na CPI, pedindo para os ministérios a fornecer informações a respeito dessa lista. O senhor considera que essa lista é um reconhecimento de culpa por parte do governo? De forma nenhuma, apenas ninguém é ingênuo de achar que o governo, diante de uma CPI que foi criada única e exclusivamente para atacá-lo, não vai se preparar a sua defesa, isso é natural. O ruim dessa CPI é o momento que ela está sendo instalada, né? Às vezes eu comparo essa CPI ao 11 de setembro. Nós estamos no meio dos aviões atingindo o 11 de setembro e nós estamos agora chamando os bombeiros, os paramédicos para depor no meio do acidente, ao invés dessas pessoas estarem cuidando dos doentes, cuidando do enfrentamento, da questão das vacinas, da questão de tratamento das pessoas. Nós estamos hoje no meio de uma guerra política. Passa uma imagem ruim para a população, passa uma imagem de que nós escolhemos a disputa política ao invés de estarmos tratando a população. Senador, em relação aos repasses de verbas federais a estados e municípios, como que será feita essa investigação? Como é que vai funcionar? Eu acho que o primeiro requerimento que nós deveríamos instalar é pedido de informações à Polícia Federal para saber quais são as investigações que estão em curso, quais são as investigações que deram resultado, ao Tribunal de Contas da União, porque não é só desvio de recursos públicos. Eu acho que o maior problema hoje dessa pandemia foi o envio de recursos públicos para os estados e não terem sido utilizados no combate à pandemia. A maioria desses estados, pelo conhecimento que nós temos, utilizaram esses recursos foi para fazer caixa, para sanear suas contas, ao invés de terem preparado os seus estados para o enfrentamento dessa pandemia. Senador Ciro Nogueira, o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, chegou a declarar que o atraso no repasse das vacinas é culpa do próprio Ministério da Saúde. Com base nessas declarações, alguns senadores estão entendendo que o que eles chamam de subalternos do governo Jair Bolsonaro podem delatar outros integrantes do governo. Como é que o senhor avalia isso? Olha, se nós formos utilizar qualquer entrevista de qualquer cidadão que pode estar se sentindo magoado como prova, eu não sei onde é que nós vamos chegar. Vou dar um exemplo. Nós passamos 7 anos aí, esses mesmos senadores que hoje defendem utilizar como prova essa entrevista, passamos 7 anos investigando o presidente Lula com provas, delações, e agora se viu que não, que se julgou que isso não valia. Quer dizer que então 7 anos de provas não vale. E agora uma entrevista de um cidadão que se sente magoado vai valer alguma coisa no nosso país. Eu não vejo cabimento de nós utilizarmos isso como prova de forma nenhuma. Diogo? Senador, o senhor criticou a instalação dessa CPI nesse momento. Agora, uma vez instalada e sendo membro dessa CPI, o senhor se propõe a ir a fundo nas investigações
mesmo que elas atinjam o presidente e o governo federal? Não tenha dúvida, não estou lá para defender governo, acusar governo. Nós estamos lá para pedir que seja respeitado o bom senso, a verdade, a transparência. Acho que tem a discussão é no que diz respeito à prioridade. Faça uma pesquisa de opinião pública para saber o que é mais grave, se o presidente utilizou a cloroquina, se utilizou a máscara, ou os governadores que desviaram os recursos públicos através de compras fraudulentas ou não utilizaram esses recursos para combate à pandemia. Pode ter certeza que 99% da população vai achar que este foco das investigações é mais importante. Senador, vamos pensar no cenário da eleição presidencial de 2022. Como que o senhor enxerga Lula como possível candidato? Ele virá como o salvador da pátria ou ele vai tentar simplesmente reerguer o PT, colocar o PT novamente no poder, se apoiando principalmente no antibolsonarismo? Eu não tenho dúvida, eu sou um admirador da gestão do presidente Lula no início, quando ele chegou, o Lula que veio para combater a miséria e a fome. Este Lula que vem agora não é esse, é um Lula que vem apenas para retomar o poder para o seu partido. Eu acho que seria um retrocesso muito grande para o nosso país. É lógico que vai ser uma disputa muito acirrada, são dois candidatos que têm alta intenção de voto, mas também tem alta rejeição. Vai ser uma disputa entre intenção de voto e rejeição. E acaba não dando nenhum espaço para surgimento de qualquer terceira via. Senador, rapidamente para fechar, a CPI sendo instalada hoje, quanto tempo demora a CPI? Claro que há um prazo regimental, mas é possível que a oposição, principalmente, tente estender os trabalhos. O senhor acha que a CPI vai até quando? Vai depender dos profissionais de holofotes. O prazo de uma CPI são 90 dias, mas não tenha dúvida que essas pessoas que não vivem sem criar os fatos para aparecer na mídia vão querer prorrogar indefinidamente os trabalhos da CPI, pelo que eu conheço da história dessas pessoas. Eu acho que o certo era nós encerrarmos em 90 dias e virarmos essa página, mas eu não tenho essa expectativa. Senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Eu agradeço, um grande abraço. Obrigado.